Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Tem que dar alguns recados para vocês aqui. O primeiro horário que eu tô gravando esse vídeo, 2h39, eu tive que ficar no estádio. Primeira vez que eu fui na área de imprensa da Arena MRV. No fim do jogo eu vou colocar algumas coisas que eu observei no estádio, aliás. Tive que esperar até o último jogador sair do vestiário, porque eu estava também pela TV Alterosa, então até cheguei em casa preparar um pós-jogo para vocês. O horário passa, então quem fica acordado aí, me desculpe por atrapalhar seu dia, que também será puxado para mim, que eu trabalho já de manhã até a noite também, nessa sexta-feira. O segundo recado, no fim de semana não teremos pós-jogo, e eu nem sei se isso já aconteceu nos últimos anos. Existe uma pequena chance do pós-jogo acontecer, não aqui, onde caiu a prateleira e meu cenário está quebrado. Eu comprei uma passagem há muito tempo para fazer uma viagem e coincidiu de ser aparentemente no horário de Galo e Ceará. São horas e horas e horas e horas de voo. Talvez eu não consiga assistir a partida. Se eu conseguir assistir a partida, eu faço pós-jogo para vocês. Senão, não faz sentido, porque é injusto eu me basear na opinião dos outros. Eu gosto de comentar aquilo que eu tenho convicção e o que eu estou assistindo. Eu queria agradecer dois presentes aqui que eu ganhei hoje no estádio. Primeiro, Velha Guarda Esquadrão, fundado em 1990. Muito obrigado, Esquadrão. Aqui, ó, tamo junto pelo presente. Pô, bicho, essa aqui só a galera das antigas que tem. Moisés, para sempre, sempre lembrado. Muito carinho pelo Esquadrão, sempre. O pessoal da Império me presenteou aqui com uma faixinha de mão. Valeu demais, galera da Império e da Esquadrão, pelos presentes. Bora lá falar sobre Galo e a Cienciano. Deixa eu ajeitar aqui minha tela, porque eu preciso ter uma referência da ordem do que eu quero falar. Galo empata com o 10º colocado do futebol peruano. O Galo perde para o Lanterna do campeonato chileno. E nesse momento a gente precisa ter muita cautela para comentar, para que o comentário não soe como um preconceito com os outros países. Mas você pega o Brasil nos últimos anos, o Brasil domina com certa tranquilidade o cenário do futebol na América do Sul, né? E quando você pega times de meio de tabela desses países, ou até o Lanterna, você espera ainda mais tranquilidade, mesmo se utilizasse a sua equipe reserva. Rafael, mas o Grêmio foi para os playoffs também, o Corinthians saiu da Libertadores, da Sul-Americana, o Cruzeiro saiu na fase de grupos da Sul-Americana também, o Bahia foi para os playoffs, né, Grupo City, e, meu amigo, você tem que cuidar do seu quintal, você tem que detectar o que está ruim aqui. Problema dos outros, você deixa para lá. Rafael, pergunta que eu ouço muito nas ruas. O Galo tem chance de cair? Olha, futebol de segunda divisão, ele está apresentando. Ou pelo menos um futebol de Z4. Isso o Galo está apresentando. Eu não consigo assistir a quantidade de jogos que meus amigos assistem, que é loucura, velho. De quinta à noite até domingo, 8h30 da noite, os caras estão assistindo o jogo da segunda divisão, primeira, módulo 2 do Campeonato Mineiro, Champions League, Chelsea, Betis, é loucura. Então, o que os caras fazem aí é não viver, ficar na frente da televisão vendo bola. Mas dentro do que eu consigo assistir, o Atlético está jogando pelo menos o mesmo futebol de quem está na parte de trás da tabela. Não vou comparar com os times de Série B, mas os times que eu apostaria mais hoje para que vão lutar contra o rebaixamento, o Galo vem apresentando o mesmo futebol. E para piorar, alguns desses times ganharam do Galo, como o Santos e Grêmio, e o Vitória empatou com o Galo no Mineirão. Então, futebol de Z4, o Galo está apresentando. E no futebol, a comunicação, ela te permite trabalhar só com os números, e existe a guerra daquilo que a pessoa que comenta só com o que ela está vendo e a pessoa que responde, a réplica vem com
só com números frios ou alguns recortes, né? Como diria Hugo Eduardo lá no Lateral Esporte, você está fazendo um recorte da história. Você poderia falar assim, olha, o Galo perdeu só 3, 4 joguinhos na temporada, o Galo dos últimos 10 jogos perdeu X, né? Como eu gosto de informar de vez em quando. Mas galera, o que você está vendo dentro de campo, o que o torcedor sóbrio, não o torcedor que quer fazer maquiagem em cima de situação. Tem gente que quer maquiar os cenários para ficar bonitinho, né? Sem maquiagem, o que o torcedor tem assistido de futebol do Atlético contra Cinciano, contra Corinthians, contra Cruzeiro, o primeiro tempo de Galo e Maringá, o jogo do Galo contra o Maringá lá, Galo e Iquique, Galo e Caracas, Galo e Santos, o segundo tempo de Galo e Grêmio. Olha, é para preocupar realmente. O primeiro tempo de Galo e São Paulo, parte do jogo entre Galo e Vitória. É para preocupar o atleticano realmente. Por mais que você traga X números a gols, X finalizações, discrepante a diferença do que a gente tem visto dos times que estão mais encorpados para esse Campeonato Brasileiro, para esse cenário que é algo parecido com o futebol, com o que o Atlético tem apresentado. Eu realmente não quero comparar com o time de Série B, mas quando eu assisto Série B eu falo, é algo parecido com o futebol. E o que o Atlético tem apresentado é algo parecido com o futebol. Futebol é uma ofensa falar que aquilo ali é futebol. E o que nos assusta mais é que nós temos peças que podem entregar muito mais. Por mais que você tenha erro de soltar jogadores no momento mais importante da temporada, que era quando ia começar o Campeonato Brasileiro, por mais que você tenha erros de não atender aquilo que o treinador já indicava que seria problema, o que ficou, o que tem aqui, você tinha capacidade e obrigação de apresentar muito mais. Por mais que o treinador errasse muito, que o treinador não fosse o grande treinador, só com os jogadores que o Atlético tem hoje, o Atlético precisava apresentar, no mínimo, um pouquinho a mais. Porque tá futebol de fundo do poço. Tá? Rafael, mas você tá com as expectativas altas, pô, tá sempre brigando, foi finalista ano passado. Eu falo sempre, quando eu vou cobrar algo hoje no Atlético, para quem não assiste ao Telesport, que às vezes os caras ficam assim, mas você não fala isso na TV. Eu falo, meu amigo. Só que fica difícil. Eu te atender assim, você só usa o Twitter, eu vou ter que repetir tudo que tá lá para você pescar no Twitter, eu vou ter que recortar e postar no Instagram porque você só usa o Instagram. Eu falo isso lá. Tudo que eu cobro do Atlético hoje é o que me foi prometido pelos donos desde que assumiram o clube. Eu não criei um cenário da minha cabeça, eu não peguei papel e caneta e escrevi no papel tudo que eu imaginava e que eu queria para o Atlético em 2025 e jogo hoje exigindo uma Disneylândia intocável. O que o torcedor atleticano usa hoje para cobrança são aspas, frases, promessas de quem é dono do clube. É porque eu já sei a resposta de quem vai falar que são exageradas as cobranças. Tá classificado na Copa do Brasil, tá classificado pelo menos nos playoffs da Copa Sul-Americana, foi ex-campeão mineiro. Cara, perto do que foi prometido, isso não é nada. Isso é migalha. Então eu repito, eu só uso o que me prometeram, tá bom? Vamos lá. Quando você tem 10 jogadores de linha que estão mal demais, inevitavelmente você vai levar o debate para uma pessoa, para o treinador. No Atlético você vai expandir essa cobrança por causa disso que eu falei, das promessas que vieram. Mas já eu continuo o debate nessa esfera de dirigente. Agora eu preciso falar sobre treinador. Porque quando você tem futebol tão pobre, tantos jogadores em má fase, por tanto tempo,
é inevitável que você cobre do treinador. E o Cuca tem uma aprovação tão grande por grande parte da torcida, pela maioria da torcida atleticana, que eu acho até que pelo futebol apresentado, a torcida reclama e cita pouco o Cuca. Eu respeito e entendo as pessoas que não gostam dele, que vão cobrar ele desde o primeiro dia de trabalho dele por outros motivos. O que eu estou falando são as pessoas que estão analisando pelo futebol, até elas que analisam o futebol, elas pegam mais leve com o Cuca nas cobranças por causa da história e pelo fato de ser o maior treinador da história do Atlético, conquistando um brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, montou uma base do time que foi campeão da Copa do Brasil 2014, e o que eu acho mais importante disso tudo, impedindo um rebaixamento em 2011. Aí eu preciso pegar trechos de passagens do Cuca aqui. O Cuca chega em agosto, julho de 2011, e aí, pouco depois que chegou, o Cuca pega uma sequência de 6 derrotas, mas se você pegar o cenário antes até com o Dorival, você tem tipo 2, 3 vitórias do Galo em 19 partidas. De vez em quando eu observava isso, assim, eu ia fazendo anotação, eu tinha esse número mais fixo, mas lá se vão 14 anos, né, galera? Mas você tem uma sequência do Galo de derrotas, aí o Galo ganha do Atlético Paranaense, lá eu lembro de um pênalti que o Mancini cobrou, que a bola nem toca na rede, eu lembro bem da entrevista do Mancini depois do jogo, ele falou, cara, a fase tá tão ruim, ou foi o Cuca que falou isso na entrevista, que a gente ganhou com um gol que a bola não tocou a rede. Eu estava na faculdade com o fone de ouvido aqui, escutando a entrevista depois do jogo. E tem um Galo e Ceará na Arena do Jacaré. Galera, 14 anos. Quem tem 18 anos, tá tirando carteira, já tá votando aí. Tinha 4 aninhos nessa época, que loucura. Então, para essa turma que não viveu esse período, o Galo e Ceará era um time que estava brigando contra o rebaixamento. O Ceará tem 2 jogadores expulsos. Acho que o Fernando Henrique era o goleiro do Ceará, pega tudo nesse jogo. O Galo não consegue ganhar, precisando da vitória. O Cuca vai para o vestiário e pede demissão. Eu vou arriscar aqui 2 nomes que tomaram frente pedindo para que o Cuca repensasse essa situação. Leonardo Silva e Lima. O Lima, eu tenho quase certeza, porque acho que ele contou essa história no Cachorrada Podcast. E o Cuca, inclusive no jogo seguinte, fica um 0x0 com o América. Eu fui na torcida da América, meu celular tocou indo do Galo. Eu falei, fodeu. Os caras começaram a xingar, eu já nem pensei. Passei debaixo da corda, expliquei pra polícia e me passaram pra torcida do Galo. Tava com a camisa dos Ramones. E aí o Cuca repensa essa demissão. Em 2013 o Cuca não pediu demissão. Ele chegou ao fim do contrato. Quando ele vai pra China, o contrato dele tinha chegado ao fim, apesar dele prometer pra diretoria que renovaria. O Atlético usou isso depois para não pagar um valor que precisava acertar com ele. Ele falou, não, mas aí ele quebrou o contrato. O Cuca fala, não, eu não tinha assinado nada, eu tinha falado que iria ficar, mas não estava no documento, não estava no papel. Mas enfim, não é isso que eu estou querendo trazer para cá. O Cuca volta em 2021 e não vive uma pressão grande. Em 2011, na verdade, a pressão maior era do time, não era em cima do Cuca, porque o time já vinha mal desde o Dorival Júnior. Aí o Cuca tem um 2012 bom, vice-campeão brasileiro, campeão mineiro. Em 2013, fantástico, campeão da Copa Libertadores, campeão mineiro. E ele deixa o clube. Ele volta em 2021 e volta campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro, semifinalista da Libertadores. Então, o Cuca só vai conhecer pressão no Atlético mesmo em 2022. Muito fruto de uma decisão precipitada dele. Não mando na vida do cara, né? Mas ele optou por sair naquele momento, ele explicou no coletivo o porquê, né? Pra cuidar da mãe e tal. Mas o Cuca, no fim de 2022, já estava insustentável, né? Eu acho que agora, aquelas ervas daninhas que eu falei que a gente não podia deixar crescer lá contra o Grêmio, ou no jogo seguinte, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar e falava, gente, não deixa a erva daninha crescer não, que quando cresce no futebol espalha rápido, e pode ser irreversível. O fruto disso pode acontecer agora. O Cuca pode viver a maior pressão que ele já enfrentou aqui no Atlético. Em outros tempos, quando tinha um mercado amplo no Brasil,
eu acho que o Cuca até já teria pedido o boné. Nesse momento, eu acho que ele vai segurar a onda um pouco mais para sentir o que vai ser esse mercado. Fato é que os 2 próximos jogos serão partidas-chave para isso. Galera, não estou querendo derrubar treinador, principalmente porque o Cuca é um cara que eu considero o maior treinador da história do Atlético. Tem sua parcela de culpa grande também, repito, por número de jogadores que estão mal, o futebol apresentado pelo Atlético, mas eu tô meio cansado dessa dança de treinadores, essa maldição do Atlético de não conseguir começar o ano com um técnico e terminar com esse técnico. Porém, o que eu tô falando aqui é o que acontece no futebol brasileiro. O time tá jogando mal, vem conseguindo resultados pífios, o time tá todo mal, o clube não troca 11 jogadores, principalmente o Atlético que não gosta de ir para o mercado. O clube troca treinador. E eu temo que a gente vai repetir todo aquele ciclo de novo de ir para o mercado, fazer chamada de vídeo com 5 portugueses, buscar um cara de segunda prateleira em algum lugar aqui perto e por aí vai. Esse é meu medo nesse momento, pensando como funciona o futebol brasileiro, né? Esses protestos, o que pode acontecer para que não tenha esse protesto no estádio voltado diretamente para o Cuca? Primeiro, a torcida está muito puta da vida, desculpa a palavra, com alguns jogadores que ela esperava muito, como o Bernard, o Júnior Santos, né? Tem seus jogadores que a torcida vai bater primeiro. Então, se xingar no estádio, a hora que o Bernard pegar na bola, ela vai vaiar o Júnior Santos, não vou nem citar o Caio, que nem entrou hoje. E a torcida atleticana, em sua grande maioria, está com grande desgaste com a SAF. Se essa parcela, que é a maioria na torcida, demonstrar sua indignação dentro de campo, essa pressão, esses protestos, como aconteceu hoje no fim do jogo, contra o Cienciano, não iriam para o Cuca, iriam para a diretoria. É mais difícil acontecer porque teria que ser uma reação espontânea dos torcedores de um modo geral. E aí eu vou abaixar um pouco esse tripé que está me incomodando desde a hora que começou o pós-jogo, o fato desse tripé tá tão alto. Desculpa, galera. Eu tô de madrugada aqui, eu montei tudo às pressas. Tá cortando camisa 12, mas vamos lá. Eu vou viajar no tempo mais uma vez então, pouco depois desse episódio do Galo e Ceará, pro início de 2012. Você que é mais novinho, 20 anos também, talvez não vai lembrar desse episódio. No primeiro jogo na Arena do Jacaré, e dou uma risadinha porque foi uma caravana muito gostosa com os amigos, choveu, fez sol. Eu falo que aquilo ali lavou a alma do atleticano, porque era o primeiro jogo depois do clássico que o Atlético foi goleado no fim de 2011 e choveu pra caramba na Arena de Jacaré. Pô, que inferno nós estamos vivendo. Depois fiz um sol de estalar e a torcida protestou. A torcida combinou de fazer um protesto de ficar 6 minutos de costas para o time. E funcionou. Apesar de algumas pessoas não engajarem no protesto, não optarem por não participar, gerou manchete, gerou imagem, gerou foto, gerou vídeo. Talvez isso esteja no meu canal antigo aqui do Camisa 12, ele chama Fael Lima 18, esse canal. Muita gente conhece, tem muito vídeo da arquibancada naquela época. Mas eu tenho foto, eu, meus amigos, todo mundo de costas, segurando notas de R$2 e tal. Um protesto assim teria que partir de movimentos vindos da internet. Não sei como está essa capacidade hoje de produzir isso, porque, por exemplo, os últimos protestos, a sede de luta, por exemplo, não foi ninguém. Não tinha ninguém lá. Então eu fico pensando sempre no que a galera... Acho que a galera que está indo pro estádio hoje está tão preguiçosa que talvez nem isso topasse, né? Esses 2 jogos serão chaves também, porque depois vem essa janela de transferência. E aí pode existir, dependendo desses resultados, não só uma mudança de treinador. Mas vamos falar com a permanência do Cuca, já que a gente quer
a gente pensa em começar o ano com um treinador e terminar o ano com esse treinador, quebrando essa maldição do Atlético. Talvez tenha uma saída de jogadores e uma chegada acima do que a gente imaginou. Mesmo que sejam peças que não vão agradar o torcedor, peça que está livre no mercado, jogador que está encostado em clube, mas talvez se tiraria algumas peças que são caras, que estão aqui, que não são culpadas por esses últimos resultados, como eu vou citar aqui Igor Rabelo, que o contrato acaba no fim do ano, o Atlético poderia facilitar uma saída dele, se ele achar alguém que pague o salário, talvez ele vai querer usufruir desse salário até o fim do ano. O Fausto Vera, por exemplo, né, que o Cuca demonstra não ser nem perto disso o preferido dele. Até o Bernat que citou que tem proposta da Europa, e aí você fala assim, pô, além de ter que chegar hoje, se não sair ninguém, pelo menos 3 reforços aí no mínimo, saindo esses jogadores, você pode pensar em um pacotão até de 5 reforços realmente, se você tiver essa mudança. Eu acredito nisso? Galera, eu tenho uma teoria. Eu estou aprendendo a não criar expectativas mais com essa forma de pensar do Atlético atualmente e só pensar em band-aid atualmente. O que é o band-aid? É realmente jogador que não está se destacando em outro clube, que vai preencher elenco, vai vir para preencher elenco. Assim eu não sofro, eu não tenho ansiedade e não crio expectativa. O que vai rolar que eu imagino? Vocês percebem que eu não estou falando da bola rolando até o momento, porque aqui eu gosto de ficar debatendo com vocês diferentes cenários. Eu estou abrindo um leque aqui de permanência do treinador, a pressão que pode gerar na saída de treinador. Eu vou falar muito de elenco, estou falando do passado. Eu estou gerando um amplo debate aqui sobre tudo. Um xadrez. Que xadrez é esse? O tabuleiro está lá. O Cuca é um escudo para diretoria, quando eu falo diretoria, os donos do clube, o Rafael Meninho, o Rubens Meninho, o Ricardo Guimarães, cara, ninguém nem cita, né? Tá bom, os donos do clube. Então, para eles pode não ser interessante tirar o Cuca, independentemente dos resultados contra o Ceará e Inter e da atuação do jogo aqui. Né? E pro Cuca, não seria interessante talvez porque não teria um mercado amplo no Brasil. Acredito que São Paulo e Rio não, ou no Paraná não. Santa Catarina está encostado no futebol brasileiro. Atualmente, o Mano chegou no Grêmio há pouco tempo e o Roger Machado oscila no Inter, mas não aparenta ter troca por lá não. Talvez só o Fortaleza fizesse alguma troca por agora, se continuar capengando por lá. Né, mas classificou na Libertadores, e classificar para lá na Libertadores tem muito peso, então o mercado escasso talvez ele ficaria por aqui. Porém, o Cuca pode falar, olha, chegou, eu tive paciência até aqui no mercado, vocês me prometeram X, estão me entregando Y, e quem está sendo queimado sou eu, porque eu já entreguei para vocês, eu já indiquei, apontei para vocês onde estão os erros. Eu não tenho jogador com essa característica de primeiro volante. Eu estou falando lá atrás, quando começou o Campeonato Brasileiro, vocês tiraram o Otávio de mim, vocês tiraram o Davis, vocês tiraram o Alisson, e eu estou contando agora com o Palácios, que não entrega nada, eu estou contando com... Enfim, eu acho que vai rolar por agora um xadrez entre Cuca e quem comanda o clube também. No meio de campo vai estar ali o Brax e o Vitor meio que esticando daqui, dominando, controlando, abrindo uma garrafa de vinho, conversando com um, com o outro. Mas eu acho que dos dois lados da mesa aqui ficam Cuca e diretoria nesse momento, ou pelo menos na parada de fim de ano, tá? E acho que os dois resultados vão incomodar muito. Vamos falar um pouco de bola rolando então? E vamos por hierarquia, o maior de todos, o Hulk. Até na entrevista eu fiquei observando quando o Hulk estava vindo, o Lauro Lopes da Alterosa e o Zé Geraldo estavam lá, eu do lado observando a expressão corporal do Hulk, ver se indicava alguma coisa. Nesse momento após o jogo, não, no gramado não. Lá fora, um jornalista falou que a entrevista do Hulk foi muito forte para ele. O Léo Pedrosa tá subindo aqui no canal, no Porta do Vestiário, uma entrevista também com vários jogadores. Eu vou pedir para vocês, para todo mundo dar moral pro Léo Pedrosa, que chegou aqui no Camisa 12, tá fazendo entrevista. Eu vim fazer o pós-jogo, ele ficou lá na Arena MRV editando material ainda, e também pro Savel.
né? Que eu nem lembro o nome do quadro dele, tá aí no Camisa 12, quem quiser assistir, assiste. Abraço pro Bruninho. Bruninho, sai tarde da Arena MRV. Quando liguei pro Savel, eu falei, Bruninho, tá com você ia te ir embora, mas a gente vai se conhecer aí quando eu voltar de férias, agora que eu entro de férias esse domingo, beleza? Eu vou usar um exemplo do Toledo. Vocês conhecem o Toledo? Fala pra caceta, mas é contador de caos e ele usa uns exemplos que eu vou trazer pra cá. O Hulk tá me lembrando um amigo que antes ele já chegava no motel, ele tirava a roupa, tá cheio de confiança, alto astral. O tempo passou pra esse cara, ele sofreu calado e tal. Hoje ele já chega no motel mais tímido, ele vai lá no canto do hotel, do motel, ele dobra a roupa, né? O camarada que dobra a roupa no motel pode desconfiar, tem um trem errado. Fica lá no cantinho, senta na beiradinha e tal, tá meio tristonho, tá tomando Alfa XL, pra quem é fã do Alterosa Esporte sabe do que eu tô falando. O Hulk era um cara que chegava no gramado cheio de confiança, cara. Cheio assim, você percebia no lance que ele tinha certeza que ele naquela arrancada ele ia dar certo. O Hulk agora tá dobrando a roupa no cantinho do quarto. O Hulk tá tímido, o Hulk tá inseguro. Algo atípico tem. Eu não posso cravar qualquer lesão, eu não posso cravar qualquer situação. Um repórter perguntou para ele e ele ficou pistola sobre se a idade está pesando no último jogo. Mas algo tem, cara. Cobrança de falta antes. O Hulk não deixava ninguém bater, meu amigo. O Hulk era fominha demais. Você podia ter X batedores, 4 batedores no elenco, era dele. O Hulk tá deixando bater falta, não tá dando aquela explosão na barreira para tentar bater. Bola sobra para canhota, ele traz livre para bater, ele traz para direita, trabalha a bola pro lado. E isso pesa, porque o Hulk é o alicerce, é a referência. O Hulk é o norte. O Hulk, ele sempre vai ter o holofote em cima dele e você vai se basear demais nele. O craque, ele tem um poder de puxar pelo menos parte do time, a base do time, né, ele tem um imã nele, assim, que ele, olha, eu tô bem, eu tô voando, e pode ter 4, o time pode estar mal, mas eu vou puxar uns 3 aqui que vão se aproximar mais de mim, eu vou puxar uma turma pra cima. O fato é que a gente tem essa sensação, eu posso estar errado, vocês aqui no YouTube, na caixa de comentários, vocês podem deixar a opinião de vocês, é que os caras falam, porra, o nosso craque tá mal, tá travado no jogo, tem alguma coisa estranha. Sabe quando você fica escutando um somzinho no áudio, assim, quando você tá no fone de ouvido, você não, tem alguma coisa errada aqui. Não tá o Hulk que a gente conhece. Né? E o que me preocupa é que no fim do ano passado ele disse que terminou o ano lesionado. Olha, agora eu posso contar para vocês, o Paulinho estava machucado, o Scarpa não estava 100%, o Arana não estava 100%, eu também não. E se termina o ano passado lesionado, se tiver alguma coisa física agora que está impedindo ele de ter a finalização que a gente espera, né, uma arrancada com o poder de decisão que a gente espera, eu fico muito preocupado, porque seria uma sequência de um fim de ano, já com o primeiro semestre também. Agora eu vou falar sobre a minha grande decepção nesse time, mas para isso eu vou dar uma pausa na câmera aqui, um segundo. E quando eu falo grande decepção, eu tenho um amigo que tem tem dificuldade de entender isso, que é o Lélio Metralha. Eu posso estar aí que o Lélio tá nem aí, se vão cancelar ele, Lélio é foda, Lélio é raiz. E o Lélio gosta muito do Scarpa. E o Lélio tem dificuldade de entender que eu gosto do Scarpa e por isso, não é que eu gosto do Scarpa, pelo contrário, eu tenho uma birra dele. Mas assim, eu sei que o Scarpa tem bola para jogar no Atlético, é isso, Lélio. É isso que você tem dificuldade de entender. Eu sei que ele é bom jogador, só que o fato, eu confio tanto nele que por isso sou extremamente decepcionado com o Scarpa. Eu trabalho, eu não estou fazendo terapia não, mas se eu fizesse terapia atualmente, eu acho que eu ia falar muito sobre o Scarpa na minha terapia. Algumas sessões seriam só sobre o Scarpa, para que eu trabalhe para que isso não vire aquele sentimento.
tem muito torcedor que ele tem birra com o jogador, independentemente do que esse cara fizer, vai estar errado. Tem um meme do Big Brother assim, né? Se eu faço isso eu tô errado, se eu tô fazendo errado, se eu faço isso eu tô errado, cara. Inclusive agora você tá errado. Com o Everson viveu muito isso aqui. Então eu trabalho porque na minha profissão eu não posso ter birra de ninguém. Eu critico alguém um tempo e falo, nossa, vocês lembram esse cara que eu tava criticando, tá jogando o filme na bola? Puta que pariu, como corrigiu e tal. Eu tenho que ter uma visão, seja de dirigente, treinador e de jogador, neutra. Tá bem, a gente aponta, tá, o que pode evoluir, tá voando, a gente, porra, tá bem pra caceta. Mas o Scarpa realmente, assim, eu sinto que eu me aproximo muito da linha de desistir, sabe? Porque no ano passado eu falava, cara, o Scarpa vinha de um calendário de 30 jogos do ano, passou para 65. Ele vai estranhar realmente. Mas o Scarpa, cara... Aliás, isso acontece com alguns jogadores do Galo. Chega um jogo, ele descobre 2 lances, ele tira 2 coelhos da cartola, assim, um passe, uma assistência, um gol. Legal. E no outro jogo, cara, uma murrinha que não desenvolve nada, que não sai nada de útil, tal. E por isso, por esperar muito dele, ele se torna a minha maior decepção porque ele está entregando aqui. Quem tem dificuldade de compreensão na internet, ou quem pelo menos se esforça para não entender, para distorcer, tem dificuldade de entender isso. Lá eu fazendo isso aqui, vocês printam e postam isso no Twitter depois. Entre o que você espera, que você sabe que o cara pode entregar e o que ele está entregando. Porque o Caio Paulista, é sacanagem citar um cara né, Palácios, que jogou hoje, vamos pegar um cara que o Caio Paulista nem jogou. Palácios me entregar aqui está muito perto do que eu espero dele. Mas o Scarpa me entregar aqui está muito longe do que eu espero dele. Inclusive fez eu perder uma apostinha lá na KTO hoje. Não sei se era de finalização, de gol, assistência, mas eu fiz uma múltipla lá. Hoje tinha uma opção em criar apostas, você criava uma múltipla com 3 seleções, odd mínima de 3, você tinha ganho aumentado de até 25% do valor apostado. Nisso você tem chance extra durante a semana, você tem oddão, você tem KT Odds e você tem a Liga do Milhão. A Liga do Milhão vai premiar um apostador com R$1 milhão, não é free bet, R$1 milhão no fim do ano. Para isso você tem que ir na aba promoções, clique em quero participar, tem o ranking mensal e lá no fim do ano vai ter um campeonato com todos os vencedores de ranking mensal. Fora isso, fora quem ganhou o ranking mensal, tá cheio de prêmio de free bet para você na Liga do Milhão durante o mês. kto.bet.br, o link está fixado aqui no primeiro comentário, é só para maiores de 18 anos, para você se divertir com responsabilidade. Se você não sabe se divertir com responsabilidade, não clica nesse link, fica longe da KTO ou de qualquer outra plataforma. Beleza, meu amigo? Bora continuar então. Citei o Hulk, citei o Scarpa, agora eu preciso falar realmente sobre um combo, que é o banco de reservas. O Scarpa tem a chance de perder a posição no time. Contra o Botafogo ele perdeu, ele foi para o banco de reservas, colocou o Igor Gomes, que não jogou nada, no intervalo saiu para entrar o Scarpa. Inclusive eu fico meio incomodado quando o Igor Gomes é titular. Eu cito isso sempre nos vídeos aqui, hoje eu vou deixar passar, porque agora não é Igor Gomes que eu quero falar não. Qual jogador saiu do banco de reservas hoje para gerar uma dor de cabeça no Cuca? Primeiro, o Gabriel Menino. Ele foi volante, meia, lateral direito, foi vítima de uma bagunça que virou o time do Atlético. O Júnior Santos não deu dor de cabeça para jogar no Mamoré, que está no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Eu tô doidinho pro Mamoré aí para a elite do futebol mineiro. E o Bernard foi até constrangedor, cara. É curioso porque eu falei assim, nossa, que constrangedor. Aí o cara do meu lado falou assim, que constrangedor. Eu peguei o WhatsApp, as 2 primeiras mensagens eram assim, juro pra vocês, constrangedor. Infelizmente. Consegue um lance de um passe pro jogo do Corinthians, aí contra o Bernard contra o Fluminense consegue um lance, mas a gente precisa de alguém que vá além de um lance por jogo, para você se basear assim, olha, ele errou 95% no jogo, mas ele conseguiu um lance, infelizmente, na elite do futebol brasileiro, com a camisa do Atlético, não dá para você se apegar em um lance por jogo, às vezes hoje nem isso ele conseguiu.
Júnior Santos, o maior investimento do Atlético na temporada, não acertou quase nada na temporada. Eu falo quase nada porque contra o Iquique lá ele deu uma assistência contra o Fluminense, fez um golzinho empurrando ali em cima da linha e deu um passe para o Coelho cabecear e marcar o gol contra alguém depois aí. Talvez contra o Caracas. Acho que foi isso. Mas o jogador comum, tipo assim, o que o Palácios fez ano passado em determinada parte, em uma partezinha da temporada, é o que o Júnior Santos fez agora, né? A torcida do Galo ano passado, em 3 jogos ali, se empolgou mais com o Palácio do que ela se empolgou com o Júnior Santos até o momento. Isso é preocupante, porque eu estou usando o Palácio porque eu acho ele um jogador muito limitado, né? E apanho muito quando eu falo isso, mesmo a turma que me xingava quando eu falava do Pavão. Muito limitado o Brian Palácio, e o Júnior Santos não consegue entregar nada acima desse jogador limitado. Continua no banco de reservas hoje. Se você tem peças do time titular que não estão conseguindo entregar muito, é foda porque o banco de reservas não consegue mudar nada também. Fael, quem tá fazendo falta é o Coelho. Fael, mas quando o Dudu entrar nesse time, cara, se o Atlético não consertar, primeiro, a bagunça que é o time, todo jogo você tá tirando zagueiro, colocando meia, você tá tirando um lateral, colocando um atacante, vira uma salada de frutas, e aí você tem a guerra os fãs do Milito e os fãs do Cuca. Eu sou fã do Galo, então o que acontece, eu tenho que falar do que acontece dentro de campo. Muita gente criticava o Milito por isso, né? O Scarpa de lateral esquerdo, o volante virou zagueiro, então, e agora finge que não vê o que acontece com o Cuca. E muita gente critica o Cuca fazendo isso e defende que o Milito era o grande treinador. Cara, não pode ser a bagunça de dentro de campo que é o desespero. Você está indo para o desespero sem organização alguma contra o Cienciano. Se você faz isso de uma forma que você percebe assim, olha, o time está optando por jogar de tal maneira. Você pode colocar o Rubens de zagueiro, o Alan Franco de zagueiro, o Alan Franco de lateral direito, o Gabriel Menino de lateral direito. Você pode colocar o Batalha na zaga, você pode colocar o Leandro de lateral, mas você tem que falar assim, olha, eu entendi como o Atlético está jogando. O Atlético está com posições aqui que de repente não estão na forma como a gente está acostumado a ver, mas existe uma organização aqui, existe uma maneira de jogar. O Atlético está fazendo simplesmente um termo do futebol, agora eu estou preocupado de falar se esse termo... falar não, meu subconsciente falou que esse termo é errado. Está fazendo... O Cuca falou em mexer o doce no passado, o Atlético está mexendo o doce, mas está queimando o doce, né? O Atlético está fazendo simplesmente uma mistureba, né? Uma chinforínfula para os fãs de Chaves entenderem bem. Deixa eu falar de 2 jogadores aqui mais. Lianco, você entrou para a lista da Massa, só que aqui existem 2 listas. A lista que a Massa vai bater, independentemente do que fizer, o Everson conseguiu sair dessa lista, viu, Lianco? E a lista que pode errar o tanto que quiser e que a torcida vai fingir às vezes que não vê. Tipo o Alonso. O Alonso erra de vez em quando, eliminou o Atlético de forma grotesca na Copa do Brasil de 2022, mas a torcida finge que não tá vendo, né? Você é um cara que demonstrou querer vestir a camisa do Galo, fez seus gols, provocou, raçudo, pá, mas você tem que saber o limite, cara. Olha, até onde eu posso arriscar. E se eu errar, eu preciso aprender com o erro. Você quase foi expulso por um erro de saída de bola ali contra o Corinthians. Eu não estou falando para você perder sua confiança, usando até um debate que existiu lá atrás sobre a sua atuação. Você não pode perder sua característica de entrega, de luta e tal, mas você tem que entender uma fronteira que existe às vezes entre a necessidade de você simplesmente jogar essa bola para frente e ficar livre dela para não agravar a crise. Porque às vezes você Nossa, me deu um branco de sono aqui agora, pesado. Vamos lá de novo. Às vezes você ajuda a criar, você aduba as ervas daninhas que eu citei lá no início do Campeonato Brasileiro, quando o Galo começou a perder gol e tropeçar nos resultados. E repito,
O que eu tô falando aqui, você demonstrou vestir essa camisa aqui, você fez gol hoje mais uma vez, você demonstra respeitar muito o clube e você tá nessa lista da torcida que a torcida gosta demais, né? Joga muito. Nossa, quando você saiu ali que ficou o Rômulo errou, o Roman errou, o Igor Rabelo errou, acho que o do Maringá, né, que ele cai todo esquisito ali, né? Tá na reta final de contrato dele. Então quando você volta eu fico muito tranquilo. Mas para que eu fique tranquilo 90 minutos e não comece a tremer a sobrancelha e cair um lado da boca aqui, você tem que me ajudar a te ajudar. E entenda isso como um elogio. Outro cara que eu quero falar é o Rubens. Eu estava assistindo o jogo do lado de um cara, não é o Lauro Lopes não, outro cara. Um cara que eu admiro muito na imprensa. E eu tô assim, cara, olha só o Rubens. Rubens roubou uma bola na lateral esquerda. Aí a jogada foi, o Atlético perdeu a bola, eles rebateram, o Rubens estava no meio campo. Pegou a bola, trabalhou, o Rubens estava na ponta esquerda. Então quando você fala assim, pô, eu não acho que falta raça, cara. Meu amigo Luiz Felipe falou, o Atlético é um time morto. Morno. O Atlético é um time morto. Você não pode ser. A Bíblia condena quem é morno. Fala que não pode ser. Tem que ser frio ou quente, mas morno, Deus abomina. Cara, tá maluco falar isso, usar a Bíblia para falar do time do Galo. Mas eu não tô vendo um time morno. Eu tô vendo um time desorganizado. Vocês vão me desculpar, eu não tô vendo um time sem raça. Eu tô vendo desorganização. Posso estar enganado, mas o que eu tô vendo é desorganização. E se existe alguém que tá fazendo qualquer trabalho para derrubar o treinador, para fazer qualquer protesto, não combinou com o Rubens. O que o Rubens está jogando pelo menos para 3, 4 jogadores. Num vídeo de pós-jogo de muita bronca, de muita pancada, eu preciso falar. Eu elogiei o Lianco, espero que vocês tenham entendido que eu elogiei o Lianco. É que ele só precisa aprender lição nos cenários em que nos jogos em que tivermos turbulências por algum erro dele. E o Rubens eu estou elogiando escancarado mesmo. Né? Teve uma característica no início do jogo que me chamou a atenção, que o Everson tentou trabalhar a bola para cá e para lá e precisou dar um chutão. E ele reclamou com todo mundo porque ele precisou dar esse chutão. Você viu que o Atlético hoje já não teve essa característica de ficar bola no Lianco e bola no Alonso e chutão para frente. Parecia um combinado de treino isso, tá? No mais, o Everson, além do futebol pobre que se repetiu de Cruzeiro e Corinthians, Galo e Cruzeiro, depois Galo e Corinthians, o Everson não foi bombardeado contra o Corinthians, não foi bombardeado contra o Cruzeiro, não foi bombardeado hoje. Características iguais nesses jogos, né? Vamos lá primeiro, porque eu preciso acelerar. Bola parada, gol do Galo em escanteio. Eu sentia muita falta do Galo, gol do Galo de escanteio. Eu sempre frisava isso aqui em vídeo. Eu devo ter passado 2 anos falando isso. Cara, o Galo não consegue fazer gol de bola parada em cabeçada de zagueiro, a turma lá de trás não ajuda. E mais uma vez hoje a gente conseguiu. Reclamação de cera do Cienciano. A gente provou do próprio veneno. O Everson sempre faz isso. Estou acelerando os tópicos porque estava previsto para eu falar sobre isso muito tempo, mas eu já estou com muito sono, minha cabeça está desligando. O parto que é para o Atlético chegar no gol adversário, e quando o adversário pega a bola e propõe fazer um contra-ataque ali e tal, ele consegue pelo menos rondar a área do Atlético com muita facilidade. Ele pega a bola em velocidade, ele chega lá com muita facilidade, o Atlético pega um contra-ataque e é um parto para chegar no gol adversário. Observações sobre a Arena MRV, já que hoje eu tive uma experiência diferente. Eu optei em 2021, fiquei de 2014, de 2015 eu fiquei de 2015 até 2020 na área da imprensa. Em 2021 eu optei por voltar para a arquibancada, assistir da arquibancada o Campeonato Brasileiro. Em 2022 e 2023 vai para a Arena MRV. Eu que sou parceiro da Brahma, assim, tivemos parcerias comerciais desde 2014. A Brahma me chama para ficar um pouco no camarote, eu aceito, gostosinho demais ali, meu joelho agradece. O pessoal fica assim, pô, se criticar perde o camarote, né? A diretoria do Galo não manda ali, o camarote é da Brahma. Inclusive, saudades Brahma, da época que eu era convidado. Fiz ação para Coca-Cola depois, em 2020,
4 inteiro, então eu fiquei no setor que a Coca-Cola tinha ingresso. Já aconteceu da KTO me dar ingresso, então eu já fiquei em setores diferentes ali, inclusive na minha cadeira cativa que eu tinha comprado, pagado do meu bolso, vendi ela, pois está utilizando esses outros espaços. Comprei ingresso em alguns jogos. O Brahma Leste é um setor que eu gosto muito. Só que hoje eu fui para o gramado e fui para a área da imprensa. Eu não tinha ido na área da imprensa da Arena MRV ainda. E aí eu optei por 2025 voltar para a área da imprensa. Eu estava vindo no Mineirão. Agora, 2025, eu optei por voltar para a área da imprensa. E hoje eu observei de perto do gramado. E galera, é muito diferente. A bola é muito mais viva no gramado sintético. Cara, é impressionante. Teve um lance no primeiro tempo, volta. Cara, eu não vou arriscar minuto, mas foi bem no início que o Rubens recebe a bola na quina da grande área, ou talvez um pouquinho mais para a linha de fundo. Ele joga na frente para depois finalizar. Que se fosse no gramado natural, ele teria chegado a tempo de finalizar melhor para o gol. Mas como a bola bate nele, ele já joga muito na frente, ela fica muito viva. A bola fica muito viva no gramado sintético, que às vezes parece até um pinball. O que agrava isso, essa impressão de pinball, é time feio. Time que não está bem treinado. Time que está desorganizado. Então fica pom, 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 o Cienciano segurando o resultado, o Atlético desorganizado, uma bagunça, então a bola fica viva demais o tempo todo. Sobre a acústica, eu estava do lado de lá, né, no setor onde não fica a maioria das torcidas organizadas do Atlético, onde fica a torcida visitante, e ouvia o tempo todo o setor das torcidas organizadas do Atlético. Isso não aconteceu quando eu assisti jogo nesse setor na arquibancada uma vez. Aliás, no Brahma Leste eu não conseguia ouvir direito as torcidas organizadas. Então hoje eu tive uma nova avaliação assim, sobre a acústica. E até, cara, para gravar texto da TV, o repórter sente diferença quando ele está gravando perto da placa que rebate o som e lá no setor visitante, quando você morre o som por causa da lã de rocha. É impressionante. E me impressionou a velocidade que o Atlético detecta quem joga bomba e copos dentro de campo. Logo que o juiz iniciou a partida, uma pessoa soltou uma bomba aqui perto do setor visitante, perto dos camarotes assim. Eu olhei para trás, cara, 1 minuto depois subiu uma fila de segurança e já deu o bote certeiro em quem jogou a bomba. Parabéns. O fotógrafo do meu lado falou, foi uma dessa que arrebentou o pé do meu amigo, do meu colega de trabalho. Tá certo. Fui pro outro lado no segundo tempo, o cara que jogou o copo, aparentava ter uns 19 anos, né? Jogou o copo no gramado, mão nele, passaram com ele. O outro que jogou o tropeiro, mão nele, passou lá. Tem sido muito rápido. E para o Atlético jogar em um estádio com a arquibancada tão próximo do gramado, para você não ferir outros profissionais que estão trabalhando, o Atlético prometeu mudanças e o Atlético realmente está mostrando que é eficaz esse sistema. Você que jogava copo com líquido dentro do campo, qualquer outro objeto, você vai ser conduzido para a delegacia e você pode ficar afastado, principalmente agora com reconhecimento facial, afastado do Atlético por muito tempo. Resumindo, a casa está mais bonita, a casa está funcionando melhor. Para não falar que foi só um vídeo que a gente bateu o tempo todo. Que beleza, 3h27 da manhã, dormi 4 e pouco. Abraço para vocês.